Olá, meu nome é Ricardo, eu sou especialista em vinhos e resolvi trazer aqui uma coisa interessante que eu acho que muita gente não sabe: como se elabora os espumantes. Mas antes de falar disso, que é interessante, é como se elabora o vinho. A partir do vinho tem uma origem ao espumante, porque todo espumante é vinho. Ele simplesmente só passa por um segundo processo. Como é que é feito o vinho? Eu colho as uvas no campo, no período da colheita, as uvas maduras em suas condições adequadas. Levo para a cantina, faço o esmagamento, dou origem ao mosto. Esse mosto ele tem uma alta concentração de açúcar. Eu ponho em cubas de inox, com a parte de cima destampada. E aí eu adiciono um rapazinho que faz a mágica, chamado Saccharomyces cerevisiae, que nada mais é do que a levedura. Ela consome todo esse açúcar, uma parte desse açúcar, dependendo de como eu quero fazer o vinho, desse mosto, dando origem a álcool e gás carbônico. Só que para mim fazer o vinho, eu não preciso do gás carbônico, o vinho tranquilo, a categoria de vinho tranquilo. Eu só preciso do álcool. Então eu deixo essa cuba despressurizada. Agora, no caso dos espumantes, a gente tem 3 métodos de elaborar. O método mais tradicional, que tem o nome de método tradicional, ou champenois, que é um método muito comum na região de Champagne, na França, mas os espanhóis também fazem esse método. Aliás, essa prática é feita no mundo todo, até que no Brasil se faz. Algumas vinícolas do Rio Grande do Sul, elas têm essa prática de elaborar o espumante no método champenois. O que consiste esse processo? Eu adiciono o licor de tiragem a esse vinho base que eu já tenho e adiciono de novo aquele rapazinho que faz a mágica, que é a levedura. Ela consome todo esse açúcar, transformando em álcool e gás carbônico. Só que essa cuba que a gente faz, ela vai estar pressurizada porque eu quero esse gás envolvido com o líquido. E aí no caso do método champenois, isso ocorre dentro da própria garrafa, que é a segunda fermentação que a gente chama. A segunda fermentação, para dar origem ao espumante, para ter o perlage, o gás, é dentro da própria garrafa, que é o método tradicional ou o método champenois. Eu adiciono a levedura aqui dentro, com o licor de tiragem. Ela trabalha aqui dentro e dá origem ao gás. A outra modalidade que existe, o outro método, é o método Charmat. Que esse método, ele é feito em grande quantidade nas cubas de inox, só que pressurizada. A levedura trabalha, consome esse açúcar, gera gás, o gás não pode sair, volta para o líquido. Aí eu engarrafo o espumante no método Charmat. Ele é engarrafado depois. E a outra modalidade, o outro método, que foi criado na Itália, nessa regiãozinha, micro-região ou comuna chamada de Asti, que é localizada no Piemonte, que é noroeste da Itália, inventada por um italiano, eu faço só uma fermentação. De preferência, ou o mais comum, o mais usado, com a uva moscatel. Então todo espumante de método Asti, eu vou encontrar no rótulo o nome moscatel, que é muito comum você ver no Brasil, e alguns países aí fora usam o nome Asti, mas é muito comum se usar na Itália, por causa da comuna, a região é de lá. Então você vai ver muito esse nome nos espumantes italianos. Esse método consiste em uma só fermentação. Eu colho essas uvas moscatéis, que tem uma alta concentração de açúcar, esmago, tenho o mosto. Pego aquele rapazinho que faz a mágica que eu expliquei lá no início, e ele vai consumir todo esse açúcar transformando em álcool e gás carbônico. Só que essa cuba vai estar fechada, pressurizada. Só que eu só fiz uma fermentação. E aí dá origem ao método Asti. Então era isso que eu queria falar para vocês. Esses 3 métodos. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, põe perguntas aí. E diga para mim se você gostou, curte. A gente vai começar a falar de outras coisas mais interessantes, como os tipos de vinhos no método Charmat, os tipos de vinho no método Champenois, os tipos de vinho no método Asti,
a forma de harmonizar, com que eu posso harmonizar. E qual característica eu posso perceber nesses 3 tipos de método. Cada um vai desenvolver uma característica, vai desenvolver um aroma, uma essência, um sabor. Esse método influencia no resultado final do produto. E para você que mora num lugar quente, temperatura alta, é muito agradável tomar ele gelado. É uma bebida que refresca. É uma bebida muito agradável. Fica a dica. Aguardo seus comentários. Compartilha.